Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Alienação Parental Levada a Sério. Venho hoje aqui falar sobre um assunto muito sério, muito grave e até em função da semana de eventos e principalmente da comemoração do Dia do Psicólogo, que foi dia 27 de agosto, segunda-feira agora que passou. Então a ideia é falar mais uma vez, até porque eu falo muito sobre isso e desculpem quem já me viu falar sobre o assunto, que é falar sobre a importância dos documentos elaborados pelo psicólogo, principalmente dentro do judiciário. E aí, desculpem-me aqueles profissionais, aqueles psicólogos que estão quietinhos, caladinhos, calminhos dentro do seu consultório e acham que esse tipo de dificuldade com relação à elaboração de documentos não vai alcançá-los. Vai sim, você pode estar lá atendendo uma criança e de repente a mãe, o pai, a avó, o tio vão solicitar para você um documento para que isso possa subsidiar um processo judicial. Nós temos a resolução 008/2010, que diz que você, profissional que acompanha uma criança, que acompanha clinicamente, você não pode elaborar documentos que sirvam para subsidiar um processo. Isso vocês têm que ter clareza. Vocês serão obrigados, sim, a dar um documento sobre a avaliação psicológica daquela criança ou daquele adolescente, mas vocês vão falar da personalidade, do desenvolvimento da personalidade da criança e daquilo que foi avaliado. Não pode ser um documento que subsidie um processo judicial. Bom, esse é o primeiro ponto. Nós temos, para quem atua dentro do judiciário, sabe um pouco disso, mas desde que eu comecei a trabalhar, em torno de 1998, eu venho repetidamente contestando laudos psicológicos que são utilizados dentro de processos e prejudicam a vida de todas as pessoas envolvidas. Muitas vezes documentos elaborados e com conclusão diagnóstica, sem que todas as pessoas envolvidas sejam ouvidas. Acusações de abuso, seja ele psicológico, físico ou sexual, que são conclusivos sem ouvir todas as partes envolvidas, sem entender a contextualização, né, dessas acusações, que muitas vezes, principalmente, e não só, mas principalmente em varas de família, em litígio familiar, servem como arma dentro desses processos e dentro desses litígios. Então, o psicólogo precisa entender que ele não pode ser conclusivo, né? E, aliás, ele nem pode atuar dentro do processo se ele for um psicólogo clínico. Então, todo o cuidado necessário precisa ser obtido nesse tipo de encaminhamento. Laudos dentro de processos judiciais, eles precisam ser ou parciais, se você não ouviu todas as partes, ou é o perito que vai ter a função, né, de ouvir de forma integral aquela família ou aquela situação na qual existe, por exemplo, uma acusação. Para poder fazer essa diferenciação, o psicólogo, ele, dentro da justiça, ele pode atuar como perito indicado pelo juízo, o perito de confiança do juízo, né, onde ele vai conseguir avaliar e ouvir todas as partes envolvidas dentro de um processo. Ou ele pode ser o assistente técnico. O que é o assistente técnico? Ele é um assistente técnico, ele é um psicólogo que ele é contratado pelas partes para atuar em sua defesa, né, fazendo um parecer sobre o laudo pericial, a quesitação ou algo que se faça necessário. A quesitação são perguntas que o assistente técnico vai produzir para que o perito, indicado pelo juízo, responda dentro do processo. E o que eu entendo que muitas vezes os profissionais que atuam nessa área não compreendem é que toda acusação, seja lá que for, ou qualquer processo de guarda, de convivência, que envolva crianças e adolescentes, é importante, é fundamental, é primordial que a contextualização seja feita. O que é isso, Andréia?
um profissional que atua nessa área, ele precisa ouvir todas as partes envolvidas e ele precisa ter acesso aos autos, ao processo, né? Então ele precisa compreender como vem se desenvolvendo aquele litígio, ele precisa ter acesso a todos os documentos, a todas as provas desse processo, para que ele possa contextualizar e entender como aquela acusação e como aquele litígio vem se desenvolvendo ali dentro. E entender o que as partes vêm dizendo e como é que aquela acusação se insere. E eu percebo que muitas vezes isso não acontece. E me desanima muito que depois de quase 20 anos atuando nessa área, eu ainda vejo muitas vezes a fala da criança sendo compreendida isoladamente. A fala da criança ela é importante, é fundamental de ser compreendida, mas ela precisa ser inserida dentro do contexto. Então, assim, mais uma vez, a minha opinião sobre, por exemplo, o depoimento especial, né? Que na verdade é a escuta especializada da criança, feita também por psicólogos, ou a entrevista investigativa ou depoimento especial, dependendo do órgão que está sendo feito. Mas é importante, fundamental, que esse depoimento especial ou essa escuta investigativa, ela seja contextualizada. Ela não pode ser prova única, o relato da criança não pode ser prova única de uma acusação. E eu percebo que depois de 20 anos brigando com o assunto, isso continua sendo feito de forma irresponsável. O depoimento especial da criança ou o depoimento da criança, a fala da criança, ela precisa ser contextualizada, porque senão a injustiça continuará sendo feita. Então, desculpem o tom da minha voz, mas é irresponsabilidade sim. A escuta especial da criança é fundamental, é ótima, é excelente, até para que a criança não seja revitimizada, mas ela não pode ser a única prova dentro do processo. E da mesma forma, a escuta da criança dentro de uma avaliação psicológica não pode ser entendida de forma isolada, ela precisa ser contextualizada. Então é isso, psicólogo, e é isso, o psicólogo, isso são as pessoas que vivem esse tipo de drama. O psicólogo precisa estar bem capacitado, ele precisa entender sobre avaliação psicológica, psicopatologia, elaboração de laudos, sobre as resoluções que o nosso conselho versa sobre o tema, para que ele não corra o risco de prejudicar as pessoas envolvidas e se prejudicar, porque os processos estão aí para isso. Muitos profissionais têm sido processados em função dos seus erros. Ok? É isso. Qualquer dúvida, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um grande abraço a todos.